Alô, rapaziada, boa tarde. E aí, tá tudo bem? Tudo tranquilo? Estamos começando aqui o nosso programa hoje. Tivemos ontem uma... Vou falar da maneira de colocar aqui, improvável eliminação do Corinthians, e a gente vai falar sobre isso já já. Tem mais novidades sobre o caso Neymar, tem uma campanha muito legal do Novo Horizontino, a preparação para a última rodada. Você pode dar a sua opinião, mande para cá se você é corneteiro, o Corinthians está desclassificado, de repente você quer dar uma zoadinha aí, manda bala. 18991437891. Deixa eu ver meus companheiros de banco. Ué, mas ninguém no banquinho aqui hoje? Mostra o banquinho aqui. Ninguém no banquinho, rapaz, que coisa. É assim, dois corintianos que me arrumaram aqui pro programa, o Caio e o Mário, foram assistir o jogo, né? Naquela empolgação toda. E agora deve estar chorando aí pelos cantos da TV. Que é isso, rapaz? Deve estar chorando aí pelos cantos. Para de chorar e entra aqui, vocês dois. Ninguém tá chorando aqui não, rapaz. Que isso, rapaz? Que é isso? Assumam aqui. Que é isso? Mário Bros e Caio, os meninos corintianos. Agora vamos falar a verdade, vai. A gente vai comentar do jogo já já. Mas o Corinthians jogou muito. Não, foi um jogão. Um jogão. Belo jogo. O Flamengo achou um golzinho lá e acabou. Não é? Contestado ainda, né? Pois é. Duas bolas na trave. Foi um jogão. Foi um jogão. O Corinthians conseguiu mostrar ali que o Carille tem poder ofensivo também, né? É disso que o futebol brasileiro está precisando, de jogos como esse. Foi um jogo lindo, bonito. Vamos ver como é que foi? Vamos lá, pode rodar, pode soltar. Antes da bola rolar, o flamenguista estava otimista com a vitória. Hoje vai ser fácil, 3-0 Mengão. 2 do Gabigol e 1 do Diego. Tô esperando um jogo complicado, mas que o Flamengo vai ganhar de 3-0. E de preferência no tempo normal, sem pênaltis. Pênalti ou não? Não, pelo amor de Deus. Aí você me mata. Não, 2-1 Flamengo tá bom. Com o jogo valendo vaga nas quartas, as duas equipes começaram se estudando e criando poucas chances claras de gol. A primeira defesa do jogo foi de Diego Alves, no chute de longe de Júnior Urso. Na sequência, foi a vez do Flamengo. Após cobrança de escanteio, Léo Duarte subiu mais alto que todo mundo e cabeceou para fora. Falta para o Corinthians. Sornosa cobrou direto para o gol, mas o goleiro Diego Alves estava atento e colocou para escanteio. Mais um susto do time paulista. Ralf acertou uma bomba que explodiu no travessão e pingou fora do gol. Quase o primeiro do Mengão. Diego lançou para Everton Ribeiro, que mandou de cabeça para a defesa do goleiro Cássio. O segundo tempo começou com chuva no Maracanã. Diego Alves. Wagner Love mandou a queima-roupa de dentro da área para uma defesaça do goleiro do Flamengo. Agora foi a vez da trave salvar o Corinthians. Everton Ribeiro cobrou o escanteio e Bruno Henrique quase marcou. O Flamengo balançou a rede, mas o árbitro já havia apitado falta de Rodrigo Caio em Wagner Love e não valeu. Segue 0-0. Mais uma bola na rede. Rodrigo Caio finalizou e correu para o abraço, mas o juiz paralisou o jogo para analisar o VAR. Momentos de tensão, mas após revisar o lance, o gol foi validado. Explode a nação rubro-negra no Maracanã. O Corinthians ainda buscou o gol, mas não deu tempo para mais nada. Deu Flamengo. O Flamengo repetiu o placar do jogo de ida e venceu o Corinthians por 1-0. O rubro-negro está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Que coisa, agora a gente não pode mais torcer quando sai o gol, né? Você percebeu? É. Gol, aí você não pode torcer. Você tem que ficar assim, deixa eu esperar lá. Você fica esperando. Que E o jogador que faz o gol também, coitado? O jogador que faz o... Não sei se esse VAR, vou falar a verdade, parece que acaba um pouco com a graça do futebol, né? Tão gostoso, fez o gol, você tá vibrando. Gol, legal, tal. Não, você tá ali, gol. Aí você fica aquela cara assim... Mas por outro lado... Será que vai ser gol? Mas por outro lado, Hernandes, validou um gol ontem que foi legal do Flamengo... mas que não seria, né? Não seria validado, o Bandeira deu impedimento e aí analisaram no VAR e validaram o gol do Rodrigo Caio, que estava legal. Então acho que tem os prós e os contras. Os prós e os contras, mas eu não sei, tira um pouquinho a graça do futebol, tão gostoso, né, essas coisas. Ah, meu Deus do céu, mas tá bom, vai, tá aí, a gente tem que se adaptar com essa modernidade que está aí. Bom, e o Carille, vamos ver o que ele falou depois do jogo? Infelizmente não passamos, né? Mas fomos guerreiros aqui, dentro de tudo que a gente imaginou dentro do jogo, de girar a bola, de criar oportunidades. E a ideia de jogo já está bem formada, né? Ou com os 3 por trás, ou soltando 2 meias mais.
mas o importante é que o grupo está assimilando bem e a gente segue firme em 2 competições. A gente não pode ficar vetando jogadores para a seleção. Se a gente reclama tanto, né, que a seleção, isso é quando convoca os melhores que o técnico acha, os clubes começam a barrar. Eu não acho isso uma boa, os clubes têm que tentar alternativa. Essa situação de final de jogo eu treinei no domingo de manhã, né, para levar mesmo para o final do jogo, se a gente precisasse do gol e trabalhar com bola lá dentro, né? Mas a gente não tem que lamentar. Então, eu sabia do meu grupo, eu sabia dos problemas, nós sabemos assim que falta, né? Mas assim, a gente não tem que lamentar nada não, porque estava tudo dentro da programação. Bom, eu quero dizer uma coisa para vocês dois. A pergunta que eu faço é o seguinte: a sensação de vocês como corintianos, que de repente ontem foram eliminados, é bem parecida com a eliminação do Santos na semifinal do Campeonato Paulista. O Santos venceu o Corinthians, nós ficamos animados, o próprio torcedor do Santos ficou animado, porque houve uma vitória bonita do Santos, na verdade, e a gente não ficou tão assim, não. Eu acho que é a mesma coisa o Corinthians agora, não é não? Porque a sensação que fica é que o time jogou muito. Acho que o Carille foi ousado ontem, isso é elogiável, né? Primeiro, por começar o jogo com 2 meias. Geralmente ele começa com um meia, com o Sornosa ou o Jadson jogando. Ontem ele achou que os dois deveriam jogar e escalou os dois. Precisava do resultado, obviamente, mas ele foi ousado ao decidir isso. E depois, no decorrer do jogo, vê que não conseguiu fazer o gol, não vingava, colocar o Gustavo e o Bocelli, né? Ele deixou 3 atacantes. Acho que o único erro dele foi não deixar um cara para fazer a ligação entre o meio-campo e o ataque. O Jadson estava muito cansado. Acho que talvez, em vez de tirar o Sornosa, tirar o Jadson naquele momento. Mas se você olhar o Corinthians, o jogo em si, o Corinthians jogou melhor, na minha opinião. Merecia fazer o gol, mas o Flamengo também teve méritos por saber segurar e no final marcar um gol que estava validado, né? Então acho assim, o Corinthians perde, o Flamengo vence justamente e o Corinthians não sai de cabeça baixada não. Foi lá no Rio de Janeiro, conseguiu mostrar o que tem um poder ofensivo interessante, que tem poder de reação. Eu acho que foi dia que a bola não entrou, né? Teve 2 bolas na trave, realmente o Diego Alves estava num dia inspirado também, fez 2 boas defesas. Então, acho que é coisa do futebol, né? O Flamengo também tem méritos pela classificação, né? Verdade, mas foi um jogaço. Foi um jogaço. Digno de 2 clubes que têm, evidente, as maiores torcidas aqui no Brasil. Exatamente. E você, Mário? Primeiro que, se você colocar no mesmo varal a camisa do Flamengo e do Corinthians, o varal não vai aguentar, de tão pesado que é as camisas. Então, ontem foi um jogo pesadíssimo, dois times clássicos do futebol brasileiro, e foi um jogo muito legal, jogo de alto nível, assim. Então, foi muito legal isso. Segunda coisa, o Corinthians, se jogasse como jogou ontem, alguns outros jogos da temporada, estaria na ponta da tabela com o Palmeiras e com o Atlético Mineiro. E o Santos, por gentileza? O Santos também. Muito obrigado. Pois não, desculpa. E aí, o Corinthians ontem jogou da forma que tinha que ter jogado no primeiro jogo, dentro de casa, né? E é muito difícil jogar no Rio de Janeiro, né? O Diego Alves, por mais criticado que às vezes a gente fala alguma coisa, mas é um baita goleiro, um cara que tem uma baita experiência e nessas horas o cara cresce. Como o Cássio também ontem, que salvou muitas bolas do time do Flamengo. Mas enfim, o resultado justo, o Corinthians errou aqui quando perdeu o jogo. Eu acho que se o jogo acaba aqui 0-0, 1-1 ou com a vitória do Corinthians, o Flamengo entra mais pressionado e suscetível a errar mais do que errou ontem. Verdade. Então eu acho que foi justa a vitória. O Corinthians tem que sair de cabeça erguida e eu acho que se os jogadores assimilarem o que eles jogaram ontem, isso serve de combustível para o continuar da temporada. E focar na Sul-Americana, né? E tem Sul-Americana ainda. Focar Brasileirão e Sul-Americana. Que ainda eu acho que é favorito para a Sul-Americana. Bem rapidinho aqui para a gente dizer que hoje tem 2 jogos também pela Copa do Brasil importante, Cruzeiro e Fluminense, que empataram em 1-1. Então hoje o Cruzeiro decide em casa, Cruzeiro e Fluminense, e o outro que é o Atlético Paranaense e o Fortaleza. O primeiro jogo foi 0-0, hoje tem Atlético e Fortaleza. São 2 jogos. 2 jogos interessantes. 2 jogos legais. Sair da Copa do Brasil para a gente ver. Bom, vamos continuar acompanhando o caso envolvendo o Neymar. A Thaís Nunes tem mais informações sobre o desenrolar dessa história. Vamos acompanhar aqui no telão. A modelo deveria se apresentar na delegacia onde registrou o boletim de ocorrência. Mas como ela não apareceu, a polícia informou que a jovem vai ser intimada mais uma vez e que o novo depoimento deve ser colhido ainda nesta semana.
O laudo particular feito pela modelo está sendo analisado pela polícia científica. O resultado fica pronto em 30 dias. No documento foram anexadas fotos em que a mulher aparece com hematomas e arranhões nos glúteos. Um vídeo gravado dentro do quarto de hotel em Paris também foi entregue à polícia. As imagens teriam sido feitas pela modelo num segundo encontro com o jogador, logo após a noite em que ela afirma ter ocorrido o estupro. A gravação, segundo fontes ligadas à investigação, mostra uma discussão entre os dois. Na queixa realizada no dia 31, a mulher disse que Neymar estava embriagado no encontro com ela em Paris e que em determinado momento ficou agressivo e a estuprou. José Edgar Bueno Filho é sócio do escritório que foi procurado pela modelo depois que ela voltou de Paris. O advogado conta que sugeriu à jovem não registrar boletim de ocorrência. Se ela fizesse isso, o caso ia se tornar midiático e eu achava que isso não era o interesse de ninguém, sobretudo dela. A rescisão do contrato do escritório com a modelo vazou para a imprensa. O documento feito pelos advogados diz que ela registrou o BO como estupro, alegação totalmente dissociada dos fatos descritos aos sócios, já que ela sempre afirmou que a relação mantida com Neymar foi consensual. Eu achei que era o crime de agressão, entendeu? E não de estupro, tá? Pela análise que eu fiz do caso. Isso é uma prerrogativa minha, técnica. Não cabe ao cliente definir o que é. Foi o escritório que pediu para a modelo realizar um laudo particular que constatasse as lesões sofridas. De acordo com os advogados, numa reunião no dia 29 de maio, mostraram os laudos aos representantes do jogador, que negaram qualquer possibilidade de acordo. Avisada de que não haveria conciliação, a modelo, sempre segundo a versão dos advogados, teria ficado frustrada e resolvido registrar o boletim de ocorrência como estupro, o que teria levado o escritório a deixar o caso. Eu não me senti mais confortável com a minha relação com o cliente. Quebrou-se o que a gente chama de fidúcia, quebrou-se a confiança. Os advogados ainda dizem que houve calúnia e difamação do pai de Neymar, que chamou de extorsão a tentativa de acordo. Não pediu um valor, não me dá isso, não sei. Então, não houve nada nesse sentido. E acho estranho falar de distorção também com conversa de advogado, né? A defesa do jogador continua sem responder às perguntas da imprensa. A investigação corre sob sigilo, então as informações têm que ser obtidas com a polícia. O que se sabe é que a Ordem dos Advogados do Brasil vai apurar possíveis infrações disciplinares. A advogada da modelo também não atendeu às nossas ligações. Quem falou sobre o caso pela primeira vez foi a irmã de Neymar. Eu acho que todo mundo que conhece meu irmão sabe que ele nunca faria uma coisa dessa. É horrível. Então quem tem irmão sabe, quem tem uma família sabe. A mãe do atacante também usou as redes sociais para defender o filho. Nadine Gonçalves escreveu: "Perdoe essa menina, eu e sua irmã, como mulheres, podemos te garantir que ela não nos representa." Bom, agradecer aqui a Thaís Nunes pela reportagem. E continuando, viu, meninos, nesse caso, o vice-presidente da CBF, o Francisco Noveleto, ele deu uma declaração pesada, viu, sobre a presença de Neymar na seleção brasileira. Quer ouvir? Tem muito mais coisas para aparecer ainda. Eu tenho um amigo meu do Rio, diz que tem mais um vídeo para ser jogado na rua. Então, veja bem, se eu sou o Neymar, se tivesse que apostar, eu tenho 10 fichas e você me perguntar, tu apostaria, tu só tem 10, não pode perder. Tu aposta que o Neymar vem ou ele vai pedir licença? Eu diria o seguinte, aposto que ele não virá e que ele pedirá licença. Porque hoje, vamos combinar, ele não tem condições psicológicas para enfrentar uma Copa América, para enfrentar um batalhão de jornalistas fazendo as mesmas perguntas. Então, é um negócio que seria bom para todos. Para ele, para a CBF, para o espetáculo, porque ele não vai render. Ele não vai render o que ele podia render, entendeu? A Copa do Mundo ele já deixou a desejar. Mas imagina com essa carga emocional no corpo dele. Então, eu acho que acaba ganhando todos se o Neymar não vier a jogar essa Copa. Já ficou uma bronquinha com o Caicai, aquela história. Então, imagina se ele começar a errar 2, 3 passes e não for bem no primeiro jogo. O próprio brasileiro vai pegar, a própria torcida nossa vai pegar o pé dele. Quer dizer, então, é um risco
a CBF não tem condições de cortar, for para cima do Tite, pergunta, não seria bom cortar o Neymar? Pô, aí ele estaria fazendo justiça, né? Sim. Aí nós não podemos fazer justiça. Agora, se ele, veja bem, estou falando por mim, se ele, porventura, pedir uma licença, eu acho que haveria um bom senso de parte da CBF. A CBF jamais vai cortar, jamais o Tite vai cortar. Mas se partir dele, eu não tenho dúvida que a CBF acaba cedendo. Rapaz, eu acho assim uma declaração pesada nesse momento, não sei se vocês concordam, pelo seguinte, o único detalhe, né? O Tite, o que ele colocou? O Tite colocou panos, né? Gelo ali para acalmar a rapaziada e tal. E, de repente, o Noveleto aí vem com tudo isso, que ele tem que sair e coisa e tal. Acho que isso é ruim, porque está jogando mais gasolina ali na fogueira. Então, é porque complica mais a situação. Hernandes, porque assim, o adjetivo que eu queria falar aqui, eu só vou falar na rádio à tarde, não posso falar aqui, né? Mas, assim, como que ele dá uma entrevista com essas palavras, pesado isso, pesado, né, que ele fala. E sendo que o presidente, que está acima dele, e o cara que está treinando com o Neymar, já, como você falou, colocou os panos quentes e falou, calma, vamos ver o que vai acontecer, vamos esperar. Porque se a gente afastar, a gente também não vai estar apoiando o cara numa hora que ele precisa. É assim que, pelo que está sendo entendido, que os jogadores estão 100% com ele. E só para dizer uma coisa para você, se a gente tem, no momento na seleção brasileira, muita gente boa de bola, a gente fica até meio quieto, né? Então, você não tem o Neymar, mas eu não sei hoje. O problema hoje, sobre toda essa história, que eu acho é assim, tem um fio desencapado aí. Agora a gente não sabe se o fio está desencapado do lado do Neymar ou da moça. Tem alguma coisa que não está dando um curto-circuito aí. Tudo bem, mas assim... O problema dos dirigentes do futebol brasileiro é que eles não conseguem ser só dirigente, eles querem estar à frente da televisão, eles querem estar na frente das câmeras, do microfone, eles querem falar. Eles não querem dar o espaço que é para ser só do jogador de futebol. E aí, para o cara se aparecer e o cara querer mostrar que ele tem uma opinião, ele faz esse tipo de bobagem. Isso é uma bobagem. Ele não pode falar isso. O cara é um patrimônio. Por mais que a gente não queira, amigo telespectador, mas o Neymar... é o melhor jogador que a gente tem do meio de campo para frente dessa geração. Então, como que você vai dar uma paulada no cara que é o melhor jogador e que ele está lá e o Brasil precisa dessa Copa América e se não der vai dar problema. Tem um monte de coisa que vai acontecer pela frente. É o que eu acho. E aí, a gente já entende que se o Tite manteve ele no elenco para disputar, é que ele está em condições de disputar. Tem um apoio, né? Acho que se ele tem esse apoio. Eu acho que não cabe ao presidente, ao vice-presidente, enfim, vir e falar a público que ele tem que pedir para sair ou o que ele tem que fazer. Uma bobagem. Na verdade, eu acho que o vice-presidente está munido de informações tanto quanto a gente. Então... e o presidente, o Caboclo, ele já disse o seguinte, que não compactua com isso, com a opinião do Francisco Noveleto. É bem pessoal mesmo. Isso é pessoal, é dele. Então, dele, né? Então, eu acho que, assim, é num momento crítico, num momento de uma polêmica grande, envolvendo um caso que é muito sério, que acontece muito no Brasil e tem que ser discutido mesmo. Estupro no Brasil é uma coisa que é recorrente e precisa ser discutida. Então, assim, não estou dizendo que o Neymar fez, ele é suspeito até que se prove o contrário, ele não fez. Mas é uma coisa que tem que ser discutida e envolvendo ainda mais um astro, né? Mas eu entendo o seguinte, se o Tite manteve é porque o Tite acredita nele. Então vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. E fica mantida a palavra da Confederação Brasileira de Futebol. Se a CBF falou ele vai ficar, ele vai ficar. Acabou. E o vice-presidente que fique calado. Ele não tem que falar nada. Não precisa ficar aparecendo num momento tão tenso como esse. Exatamente. Não precisa ficar querendo aparecer num momento desse. Exatamente. Nós vamos para o intervalinho, é rapidinho, já nós voltamos. Estamos de volta com o SBT Esporte, com o segundo tempo do SBT Esporte. Você já pensou em tudo que a engenharia faz? E a agronomia? A engenharia ilumina casas, indústrias, cidades e produz quase tudo o que você imaginar. A agronomia alimenta bilhões de pessoas em todo o mundo. A engenharia constrói, transforma, inova, conecta, interliga, transporta e dá impulso para a economia do país. A engenharia usa conhecimento para melhorar e dar segurança à vida. Por isso, precisa ter fiscalização. O CREA São Paulo é o Conselho de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. Habilita e orienta os engenheiros, agrônomos, tecnólogos e profissionais das geociências e fiscaliza suas atividades em todo o Estado de São Paulo. Fiscalização.
boa para o engenheiro, essencial para a sociedade. Engenheiro para valer tem CREA. CREA São Paulo. E agora nós vamos falar, meninos, olha, essa é legal aqui, nós vamos falar do Novo Horizontino. Olha só, o Novo Horizontino recebe o Itaboraí pela última rodada da fase de grupos da Série D. O time é o líder do grupo e está mais tranquilo com a classificação antecipada já para a próxima fase. Vamos ver. Tranquilidade e água fresca no treino do Novo Horizontino? Só que não. Depois da vitória por 2-1 em cima do Hercílio Luz no último final de semana em Santa Catarina, o Tigre conquistou uma vaga antecipada para a próxima fase e é o líder do grupo. Mas o técnico Moisés Egert não dá moleza para essa turma, não. Continua o planejamento, continua a preparação, nós queremos firmar esse primeiro lugar, queremos fazer o máximo de pontos que puder que possam nos ajudar mais para frente dentro da competição. Então tem muitos valores inclusos, onde a partir desse momento que nós presenciaram agora, a gente teve uma conversa ali com os meninos, com o grupo, nós continuamos por inteiro, né, com o foco, né, no objetivo desse acesso. A equipe saiu fortalecida da última partida, mas vai precisar de mais força ainda para superar a próxima fase. A gente está assim concentrado até a primeira fase, porque tem mais um jogo ainda e depois desse outro jogo, desse último, que a gente vai concentrar mais ainda para a próxima fase que vem. A gente se comportou muito bem, o comprometimento do grupo foi algo assim a destacar e com certeza isso nos ajudou a sair com um grande resultado. No mata-mata se classificam 32 clubes, os primeiros colocados de cada grupo e os 15 melhores segundos colocados, que se enfrentam de forma eliminatória até ser conhecido campeão. Ou seja, perdeu, está fora. Pois é, olha aí, o Novo Horizontino está mais tranquilo, né? Porque vai para esse jogo já classificado. Tem isso, mas também tem a questão da melhor campanha, né, do grupo, talvez tentar conseguir essa vaga aí, e é importante a vitória para isso, né? Acho que o Novo Horizontino está com um time bem legal, a gente já vem falando aqui, né, Hernandes, sempre nos pós e nos pré-jogos aí que está fazendo uma campanha bacana. E eu acho que é isso, tem que buscar realmente a próxima fase aí, concentrar para conseguir vitórias aí e buscar o acesso, né? O objetivo é o acesso sempre. Olha, decidir em casa sempre é bom e o Novo Horizontino conseguiu fazer com que a primeira fase o colocasse nessa posição. Então, eu acho que é só ter cautela quando viaja para depois decidir em casa. Eu acho que o Novo Horizontino vai longe aí na Série D. Beleza. Bom, gente, nós voltamos aqui. Essa semana nós estamos dando essa flâmula linda, né? Você que perdeu ontem aí com o Corinthians, de repente, sei lá, você vai falar assim, Hernandes, podia estar torcendo pro Santos. Você tá feliz, né, hoje, né? Você tá feliz de estar aqui hoje, pode falar. Eu achei que o jogo foi muito bonito. Mas olha, tá aí, ó. Você pode ganhar essa flâmula do Santos Futebol Clube, esse time campeão do mundo por várias vezes. Nem sei, não dá nem para contar aqui. E mais esse chaveirinho lindo, é só você, o que você tem que fazer? Manda pra gente uma foto criativa que simbolize o seu amor pelo peixe. Tá aqui. A melhor será a vencedora, tá? Manda aqui pelo nosso SBT Zap 18991437891. Muito legal, né? Essa flama é show de bola. Show de bola. Bonita Independente de ser santista ou não, é legal. É verdade. Pra quem gosta de futebol. As cores dos clubes, né? O Corinthians tem tanta coisa bonita, o próprio São Paulo. Quem mais? Legal. O Palmeiras, né? Palmeiras também. E o pessoal de casa, vamos lá? Vamos ver? Jarlem, de Presidente Venceslau. Timão perdeu, mas faz tempo que eu não vejo um jogo assim. Abraço para vocês, tá vendo? A mesma opinião que nós temos aqui. Bom jogo. Foi um jogaço, um jogo bom, viu, Jarlem? Muito legal o jogo. O que mais? Vambora? Arlene de Birigui sempre participa. Bye, bye, Corinthians! Bom, perceberam que ele não adorou, né? Que o Corinthians ou é palmeirense ou é São Paulino, um dos dois. Eu acho que ele é São Paulino. Léo, é a Santista? Santista. Santista. Estou recebendo aqui a informação do Rafa que ele é Santista. O Léo Isidória de Araçatuba, boa tarde. Rodrigo Caio fez bem ter saído de São Paulo e ir para o Flamengo? Com certeza. O futebol dele no Flamengo voltou a ser bom, né? Não ao nível de ser convocado para uma seleção brasileira como ele foi no São Paulo, mas o São Paulo estava consumindo o atleta
e o atleta estava consumindo São Paulo. E era uma relação que já não dava mais certo. E ele deu uma entrevista e ele falou, se eu não tivesse saído de São Paulo, minha carreira teria acabado. Exatamente. Ele Falou falou ontem. desse jeito. Falou desse jeito. Eu não sei quem comentou aqui comigo, não sei se foi o Miguelzinho, alguém comentou aqui hoje na TV, me dizendo o seguinte, rapaz, tomar gol de Rodrigo Caio. Não, mas o Rodrigo Caio é bom. Gente, o Rodrigo Caio não tem... O Fabão falou isso, falou, rapaz, não é possível. O Rodrigo Caio não tem altura de zagueiro, não tem cacuete de zagueiro e é zagueiro. E é um bom zagueiro. Zagueiro e volante, joga dos duas linhas. Exatamente. Falou, Rodrigo Caio. Um abraço, pessoal de Dracena aí que tá vendo a gente. Quem mais? O Henrique é de Lucélia. Interessante, São Paulo mete bola na trave, ninguém fala. O Grêmio perde pro Bahia, ninguém fala. O Corinthians perde, jogou demais. Não gostou, não, Henrique. Ô, Henrique, você tá... O Henrique, não, o jogo foi bom, Henrique. Assistiu o tempo do jogo. Você não assistiu o jogo, né, Henrique? Não, é que o jogo realmente foi bom. Foi bom o jogo. Mas São Paulo e Bahia não foi tão bom assim. Esse foi muito mais. E acho que nem só o Corinthians, o Flamengo. Mas a gente respeita a opinião do Henrique, ele tá certo. São Paulo e Bahia, estourei pipoca, a pipoca acabou, não acabou, eu tava dormindo. Pois é. O Arley César de Mirassol. Boa tarde. Única felicidade de São Paulino é ver o Corinthians ser eliminado. Meu São Paulo. Sem comentários. Aliás, você percebeu que tem muito mais São Paulino hoje eles estão mandando mensagem, né? Do que as outras torcidas. Quando São Paulo perdia aí do Bahia, ninguém mandava. Eu pensei que fosse a torcida do Palmeiras, que hoje ia fazer a mal festa. Eu tenho uma notícia triste para os São Paulinos, hein? O Hernandes não joga final de semana, que ele foi para a Itália, foi resolver problema pessoal. E parece que ele não volta para o jogo do final de semana. Então já tem um desfalque aí. Amanhã nós vamos dar essa notícia. Muito obrigado para você que esteve com a gente até agora. A Mira Firzoni está chegando com o SBT e você. Abraços, até mais.